Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje não tem facecam, não tem Spectralizer, não tem nem mesmo o personagem lá de anime, né? Esqueci o nome agora, o VTuber. É simplesmente a minha voz e um gameplay de fundo. Lá, canal de opinião, né? Porque hoje eu vou falar de um assunto. Eu tô de pijama, não quero gravar com facecam, não quero gravar com nada. Mas eu vou falar de um assunto que me deu vontade de falar esses dias aqui no canal. Eu não sabia se eu falava isso no meu canal primário ou em algum canal secundário. Mas eu acredito que isso daí seja um assunto que seja interessante falar no meu canal primário, não? Eu não sabia realmente, já faz, acredito que 2 semanas, né, 1 semana até 2 semanas, que eu não gravo nada pro meu canal principal, em termos de vídeo mesmo, porque em termos de live, a live já havia lives gravadas, né, há menos tempo que isso, não sei se é 12 dias, se eu não me engano, quase 2 semanas também. Mas faz tempo que eu não tenho nenhuma atividade no meu canal principal, certo? E hoje eu vou contar uma história. Eu não sou muito bom em contar histórias. Eu sou melhor em explicar conceitos teóricos do que contar histórias, apesar de gostar de ouvir boas histórias. Então, eu vou contar, em certa medida, a minha história no YouTube. Não a minha história completa, se é que vocês estavam esperando, né? A minha jornada no YouTube, ela é uma jornada que começou desde muito tempo atrás. Começou quando eu tinha cerca de 12 a 13 anos, entre os 12 e 13 anos. E ela começou com uma amiga minha, que gostava de fazer já vídeos para o YouTube. O YouTube ele ainda era muito incipiente, né. Eu não sei desde quando o YouTube existe, mas já conheço o YouTube desde suas interfaces mais primórdias, desde a época que usava até Adobe Flash Player, né, desde os primeiros anos do YouTube. Mas se eu não me engano o YouTube vem desde 2006, mais ou menos, 2005, 2006, tá. E a minha jornada produzindo conteúdo para o YouTube começou em cerca pra valer mesmo, começou cerca de 2009, tá certo? Eh, Essa minha amiga, ela já tinha feito alguns vídeos para o YouTube, eu já apareci até em um vídeo dela lá no comecinho, eu passando muita vergonha alheia, extremamente, como que eu posso dizer, já mostrando a minha ansiedade, a minha doideira, né, que eu tinha naquela época, talvez eu fosse um pouco hiperativo, digamos assim. Mas eu comecei a gravar vídeos para o YouTube mesmo, eu, pessoalmente, comecei a gravar vídeos para o YouTube, desde zoeiras com amigos meus da época da escola, mas seriamente mesmo com um projeto de que eu realmente queria crescer no YouTube, não me tornar o que se tornou hoje profissão influencer, mas na época, eu queria ter um canal de games no YouTube. Mas o motivo pelo qual eu queria ter um canal de games do YouTube não foi inspirado em Monark, no Venom Extreme, coisas do tipo. Na verdade, a minha inspiração veio do fato que eu sempre gostava de detonados, né, detonados de vídeo, de jogos, enfim. E um cara que eu assistia muito na época é o Coen Games, que hoje, aliás, qual que é o atual canal do Coen hoje em dia, mano? Eu sou inscrito na maioria dos canais dele. Acho que é Rock Games e ele faz mais stream hoje em dia, né? Tá como Rock Games mesmo. Tá fazendo gameplay de Jujutsu Kaisen, aliás, o anime da temporada. Eu ainda não assisti Jujutsu Kaisen, assisti uma meia dúzia de lutas. Ele fez do novo Prince of Persia, ele é um cara que ele adora Prince of Persia também, mas ele é mais fã de Castlevania, mas esse Prince of Persia novo me parece que tá um pouco diferente. E tá fazendo Super Mario RPG também, que é um jogo das antigas, se não me engano é do N64, I don't know. Mas enfim, cara, ele é um cara que ficou conhecido, na época do Play 2, pelos detonados que ele fazia dos jogos de Play 2, Red Dead Redemption, Shadow of the Colossus. Inclusive eu comecei a acompanhar o Coen pelo detonado de Shadow of the Colossus. E ele era muito inspirado no Além da Lenda e no Elite PR Walkthroughs, que era um canal conjunto de detonadistas. Guarda essa fórmula, né, de canal conjunto de detonadistas. E esses canais, eles faziam gameplays de console usando a placas de captura. Na época do AV usavam a EasyCap, né, que era a placa de captura para sinal AV. E posteriormente surgiram as placas de vídeo Avermedia, que eram aquelas placas de vídeo placas de vídeo não, perdão, placas de captura mais caras, que serviam para capturar os principais consoles com uma qualidade mais aceitável para o HDMI. Hoje nós temos assim placas de captura HDMI do tamanho de que parecem pendrives, do tamanho de pendrives, né, que são placas de captura relativamente bem mais baratas do que eram até mesmo na época, né, até se a gente considerar a deflação dos valores da época, basicamente. Então, eram placas de captura muito caras que dificilmente as pessoas tinham acesso. E eu, como eu não trabalhava, não podia fazer loucura financeira e nem nada, eu não tinha um computador muito potente. Meu computador não tinha nem placa de vídeo. Eu fui comprar minha primeira placa de vídeo e eu comecei a trabalhar.
né. Então, até os consoles, nunca tive console de última geração, então eu sempre joguei jogos mais antigos, né. Peguei a geração do Play 2, já no comecinho do Play 3, peguei o Play 3 já no começo do Play 4, e o Play 4 eu ainda peguei um pouco antes do Play 5, que eu consegui fazer um rolo com um amigo. Mas eu não tinha o acesso à tecnologia mais de ponta, né, então eu comecei a fazer vídeos de gameplay, baseados em jogos mais leves, tanto de jogos flashes, emuladores de jogos antigos, gravação de TV. O primeiro "detonado", entre aspas, que eu fiz pra internet, foi um detonado de Clash of Titans. Eu tinha lá em torno dos meus 12, 13 anos, né, 2009, eh, e a minha voz era extremamente fina na época. E eu comecei a fazer esses detonados e, mano, a minha vida sempre se voltou em torno de videogame, sempre foi o meu primário interesse. A primeira coisa que eu sempre gostei de fazer foi jogar videogame. É um hobby, né? Meu principal hobby sempre foi os games e eu não pensava em nada na vida além de jogar videogame. E isso, mesmo sendo uma criança, de certa forma também era problemático, mas em parte porque o sistema de ensino também, na minha experiência, ele foi bastante frustrante. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo da história de um aluno relapso e das minhas dificuldades no ensino fundamental e realmente tem interesse de estudar, muito por esse estudo engessado, né, que você simplesmente tem que absorver as coisas que os professores falam como verdade, e só porque eles têm uma cosmovisão marxista, você, automaticamente já está tendo uma visão crítica. Mas a sua visão crítica é simplesmente repetir um monte de ladainha que você nem reflete, você nem sabe o fundamento só porque isso vai cair no Enem ou porque, sei lá, porque o sistema de ensino te obriga a memorizar as coisas dessa forma. E de modo que nas avaliações você não é incentivado realmente a olhar várias escolas de pensamento e várias visões diferentes sobre economia, sociedade, filosofia, mas você simplesmente tem que tomar como verdade uma determinada cosmovisão, ao invés de simplesmente, ter questões sobre se aquela como que aquela cosmovisão fala sobre um determinado fenômeno e outra também trata sobre esse mesmo determinado fenômeno. Não, você tem que assumir como uma verdade aquela determinada cosmovisão, e o que é mais irônico de tudo é que ela é uma cosmovisão relativista. E ela sendo relativista, ela ainda quer ser dona da verdade, o que é algo, no mínimo, curioso, né, para nós dizermos, né. E o sistema de ensino foi algo que me frustrou bastante na vida intelectual, mesmo eu sendo um cara que quando eu estava no ensino fundamental mais básico, né, antes do ginásio, eu gostava de ler, eu já tinha alguma aptidão para alguma facilidade em aritmética, mas depois eu acabei capengando em matemática e em outras matérias, simplesmente porque eu não dormia adequadamente, isso era um grande problema na minha jornada de estudos, e também porque me surgiu um certo desinteresse pela escola, justamente pela forma que o ensino me era passado, de uma maneira muito utilitarista. E eu não aprendi a gostar dos estudos naquela época, só fui aprender a gostar dos estudos posteriormente, e daí que eu percebi que eu realmente tinha um chamado intelectual. Eh, então, o meu primário interesse eram os games, eu realmente não estava nem aí com a escola, não estava nem aí para uma série de discussões, até mesmo discussões políticas e econômicas, eu as abordava de maneira muito superficial, né, e depois eu percebi que, né, política em geral é simplesmente a casa do Doxa e algo que não poderia estar mais longe da episteme, do conhecimento, das pessoas terem fundamento das coisas que elas estão falando. Elas simplesmente falam que elas gostam da ciência, elas simplesmente falam que elas, têm uma determinada série de opiniões, um pacote de opiniões que elas não sabem fundamento, que elas não sabem defender, e que se você começa a questionar, essas pessoas elas ficam muito nervosas em relação aos seus questionamentos, assim como os sofistas ficavam com Platão, não é mesmo? Eh, e com Sócrates. Então eu percebi que realmente o estudo para mim, pelo menos da maneira que me foi apresentado, ele não me apetecia tanto, quanto me apetece hoje, certo? Que eu realmente aprendi a pensar conceitos, a pensar discussões, a olhar os fundamentos, a olhar as discussões acerca dos fundamentos, e ver que muitas pessoas defendem coisas que elas mal sabem defender propriamente, né. Mas naquela época eu não me preocupava com nada disso. Então, eu estava me preocupando com uma coisa que até hoje eu gosto muito, e que às vezes acaba, se eu dedicar tempo demais a isso, acaba sendo um distrativo até perigoso para os meus outros afazeres, que é o videogame. Então é realmente uma questão de, como diria Aristóteles, você achar a justa medida até mesmo na organização do seu tempo, né. E essa é uma tarefa que você vai ter muito mais facilidade quando você coloca as coisas no papel e passa a organizá-las, por mais chato que seja seguir uma rotina. E naquela época eu comecei a gravar uns detonados baseados em gravação de celular. Meu computador ele era muito limitado, mas posteriormente quando eu ganhei o meu Core 2 Duo sem placa de vídeo, eu comecei a gravar até vídeos de level up, comecei a gravar vídeos de principalmente de emulação de PlayStation 1, com 2 gigabytes de memória RAM, mas eu já comecei a conseguir, emular o PlayStation 1. E nesse ramo da emulação, eu passei a muito frequentemente, jogar jogos antigos, né. E isso acabou se tornando um pouco o cerne do meu canal, né. Eu tinha GTA 3 pirata para computador craqueado,
Eu lembro que da primeira vez que eu baixei GTA 3, ele tinha, sei lá, meio giga, ele tinha 500 mega, sei lá, 500 mega, nem isso. Acho que muito menos que 500 mega. Tinha 100 mega. Não, eu não vou me recordar, mas era, em termos de hoje, era pouquíssimo armazenamento. Acho que 500 GB era o meu HDD. Então ele era bem menos. Devia ter cerca de 100 mega, sei lá. E eu lembro que demorou 5 horas pra baixar, porque a minha internet era simplesmente muito ruim. Então, mas eu baixei o GTA 3 e eu jogava o GTA 3 também nesse canal, fazia um detonado, entre aspas, de GTA 3. Esse canal era baseado na Coin Games e o nome era inspirado na The Duck Games, só que chamava The Portale Games, basicamente, certo? E, bem, nessa época eu comecei a fazer detonados de jogos aleatórios e muitos eram playthroughs com o nome de detonado. Mas outros realmente pegava todos os itens, ensinava todos os macetes, tudo mais. E a The Portale Games, ela foi o meu primeiro canal. Ela foi um canal que durou muito tempo, cuja conta hoje é o Economista Gameplay, né? Mas que eu deletei todos os vídeos à época, né? Os vídeos da época, melhor dizendo. Esses vídeos, eles infelizmente não têm backup. Nem com a Wayback Machine, afinal era um canal muito pequeno, tinha poucas visualizações e tal. Mas, posteriormente, uns anos depois, eu tive a ideia de, com os amigos meus, criar um canal de detonado em conjunto parecido com a Elite BR Walktubes. E esse canal era o Bonde do Papaco, que eu vou colocar o link aqui na descrição, porque eu resolvi reativar e só finalizar alguns projetos lá. E quem sabe, dependendo de como a gente reaproveitar esse canal, ele possa ter alguma utilidade futura, mas, via de regra, canal de retro games, canal de jogatina, focado em jogatina de maneira geral, ainda é o Economista Gameplay. Mas se vocês tiverem interesse em ver a minha adolescência, né, e o meu ensino médio na produção de vídeos do YouTube, naquela época eu já havia criado o canal que hoje é o Economista Metalhead, que era o chamado Devil's Lair, que era para ser um canal que primeiro ia começar com Minecraft para atrair público, depois eu pensei em fazer gameplays de jogos mais avançados, depois virou um canal de gameplays de Doom 2016 online, basicamente, que eram os únicos vídeos que eu fazia para a internet, que eu gravava com o NVIDIA Shadowplay, né, hoje o NVIDIA Share. Ah, e esse canal foi evoluindo dessa forma. Paralelamente a isso, nós tínhamos o Bonde do Papaco, que era esse canal conjunto, com os 2 amigos. E esse canal, a gente teve a ideia de gravar gameplays de diversos jogos, desde jogos das antigas até, se a gente tivesse realmente o hardware futuramente, jogos mais eh, novos, né? Essa era a ideia, mas a gente não tinha hardware, a gente não tinha dinheiro, todos éramos estudantes do ensino médio, não trabalhávamos. E, enfim, o canal simplesmente ficou focado em retro games, basicamente. E o canal durou 1 ano. E cada um meio que foi para um lado. As nossas amizades, a gente continuou tendo um carinho, né, de amigo e tal, não sei o quê. Carinho de amigo é meio complicado, né? Mas, assim, uma lembrança boa dessa época, mas meio que cada um seguiu para um lado, né? Era eu, o Gaudio, o Lynx e o Gustavo Molina. O Gustavo Molina foi o que menos durou no canal. Ele foi o primeiro a dropar os projetos dele. Mas eu, o Lynx e o Gaudio, nós né, demos continuidade àquele canal por aproximadamente mais 1 ano, né? Então, mais 1 ano, o canal teve prosseguimento, e depois que o Gaudio e o Lynx pararam de gravar vídeos, eu também havia parado, e depois eu upei mais algumas coisas, upei uns gameplays de Left 4 Dead que eu fiz com um amigo da faculdade, eu upei até uma vez que eu fui na BGS com esse amigo, eu fiz uma ediçãozinha legalzinha, gravei mais ou menos uns momentos divertidos da BGS de 2015, é, gravei a primeira gameplay de Doom 2016, gravei um pouco de Strider 2014, que era um jogo que eu jogava no PlayStation 3, mas não tinha como gravar. E depois que eu tive a minha primeira placa de vídeo, eu finalmente pude rodar esse jogo para gravar ele do PC. Mas o bonde do Papaco lentamente foi morrendo até um dia em que eu resolvi terminar com a chave de ouro e não simplesmente sumir a atividade do bonde. E eu comecei a gravar, gravei, na verdade, de uma vez, um playthrough de Strider, não, de Skyblazer, né? Esse playthrough de Skyblazer ele foi basicamente o encerramento do molde do Papá. Até que 10 anos depois, exatamente 10 anos depois não 10 anos depois de eu parar as atividades com chave de ouro, mas 10 anos depois do meu projeto parado de Mega Man X5 naquele canal, que foi parado justamente porque eu havia perdido todos os arquivos de gravações que eu tinha do jogo, inclusive de pegando todos os itens, que me deixou extremamente frustrado de recomeçar do zero, fazendo com que eu postergasse, né, a continuação daquele detonado por muitos anos. Eu resolvi continuar o gameplay de Mega Man X5, e como que eu vi que as gravações estavam ruins, o áudio do jogo estava mais alto que o áudio da minha voz, eu resolvi recomeçar do zero, como uma playthrough mesmo, né, sem muito compromisso com pegar todos os itens. E eu gravei, então, no bonde do Papaco, mais um vídeo. Nossa, sou muito ruim mesmo
em Ghost Runner, só fazendo um comentário paralelo aqui, porque eu tô vendo essas gravações de gameplay. Primeira vez que eu joguei esse jogo, e eu adorei esse jogo, mas ao mesmo tempo eu sou muito ruim nesse jogo, cara. É impressionante como eu ainda tô apanhando pra aprender a jogar, cara. Mas enfim. eh, E aí o bonde do Papaco basicamente retornou, né? Como essa premissa aí de eh, finalizar o que eu comecei, né, há 10 anos atrás. É, mas o que que aconteceu posteriormente ao bonde do Papaco? Bom, eu tinha esse canal Devil's Lake, como eu disse, rodava paralelamente, fazia muitos gameplays de Doom, até que eventualmente eu percebi que eu era um completo descompromissado e vagabundo na minha faculdade de ciência da computação e tive uma chance de ir para a área que eu sempre quis ir, que era economia, basicamente. Eu fiz um acordo com meu pai, não foi numa das melhores universidades, mas foi a universidade que meu pai me formou. Meu pai se formou e lá eu pude ter acesso à bibliografia, pude ter acesso a algumas aulas. Outras eu estudei por universidades gringas, como o MIT, que eu basicamente aprendi economia com o MIT. Eu vi aulas da USP sobre economia monetária que tem disponível no YouTube, apesar de ser um pouco desatualizado. O professor até morreu, inclusive. É, lendo livros e eu fui me desenvolvendo com base no autodidatismo. Até que eu li um livro chamado A Vida Intelectual, de Anton Sertilanges, um monge, um frade dominicano, da mesma ordem de São Tomás de Aquino. Esse livro mudou completamente a minha relação com os estudos. Completamente. Foi aí que eu descobri a educação clássica, descobri como a filosofia abordava as questões essenciais da humanidade e a aquisição de conhecimento, não é mesmo? E ao longo desse processo, eu criei um canal do YouTube, eu já era amigo do Envy, a gente já fazia algumas lives juntos, e eu criei um canal do YouTube. Criei não, né? Peguei o antigo Devil's Lair e comecei a publicar aulas de microeconomia, que eu queria ajudar um amigo meu da faculdade a estudar microeconomia, utilizando slides do Mankio em PDF. Daí surgiu o canal de quem vos fala, Metanomics, que foi organicamente crescendo, depois fazendo reacts, etc. Até que eu me tornei realmente um canal focado em estudo de economia e venda intelectual. E todo esse processo, bom, vocês já sabem, está presente aqui nesse canal. E essas linearidades, né, que ao mesmo tempo não existe uma cronologia definida, porque tudo estava meio que misturado, porque eu tinha vários projetos, vários canais, etc. Essa cronologia se misturou justamente porque muitas dessas coisas foram acontecendo de certa forma simultaneamente, certo? Então, essas coisas foram evoluindo organicamente. Lógico, o economista Metalhead também foi algo que surgiu, um nome que surgiu organicamente, com uma piada que eu havia feito no Twitter, né? Com o fato de eu ser metaleiro, né? E economista e tudo mais, eu estudante de economia à época, né? Hoje economista. E veja, essa brincadeira foi se tornando um canal que ainda tinha aquelas edições que focavam em colocar música, um monte de coisas mirabolantes. Um canal de um cara que simplesmente abre a câmera, fala e, eventualmente, se necessário, faça alguma edição. Mas isso, perceba que isso foi um progresso. De falar com o público, na frente da câmera ou na frente de um microfone que seja, não é um negócio que veio naturalmente do dia para a noite, mas foi um processo durante anos. Desde falar muito mal na frente da câmera, a desaprender a falar com o público no YouTube, a compartilhar o meu conhecimento de uma maneira boa. Até a qualidade do canal Devil's Lair, né, do canal Economista Metalhead propriamente, ela foi melhorando com o passar do tempo. Se você olhar os vídeos de micro, você vai ver que o áudio, a imagem, todas essas coisas, elas não estão tão 100%, entende? Mas essas coisas elas vão evoluindo com o tempo. E o mesmo vale com a minha escrita. A minha escrita no Medium me permitiu fazer uma boa monografia desenvolvida naturalmente, de maneira muito mais rápida que a dos meus colegas, entendeu? Então essas coisas você constrói com o tempo. Você acha que eu tenho facilidade hoje, mas isso foi um progresso orgânico. E ainda está acontecendo esse progresso. Até na qualidade dos vídeos está acontecendo esse progresso. Então, não pense em fazer o vídeo perfeito, fazer o canal perfeito, ser o cara mais foda do mundo de dia pra noite. Mas entenda que tudo na vida, assim como na musculação, é uma questão de progressar. E é isso. Essa é uma curta história de como eu me desenvolvi no YouTube até o atual momento. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, vá para a seção dos comentários. E é isso. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. Estarei orando por sua conversão. Forte abraço.